começar orando. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos na Tua casa. Muito obrigada porque o Senhor se revelou a nós na pessoa de Cristo. Muito obrigada porque nós temos a clara definição de quem é Jesus por meio da Tua palavra. E muito obrigada porque esse Jesus nos libertou das trevas para a luz. E nós Te louvamos porque agora nós podemos viver em novidade de vida, Senhor. Deus querido, que o Senhor me use, que o Senhor continue me esvaziando como o Senhor me esvaziou ao longo do preparo dessa aula, me moeu. E que o Senhor também possa moer as minhas irmãs e que nós possamos usar tudo que nós temos, os nossos dinheiros, casa, comida, tudo que nós temos, nossos dons, talentos para o Senhor até o nosso último suspiro, Pai. Que o Senhor nos conduza nessa aula, que o Teu Espírito Santo se faça presente e que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, o tema da nossa aula hoje é hospitalidade. Para eu falar esse tema aqui, eu não me acho digna de estar aqui, mas é pela graça que a gente fala, né? Fui extremamente moída, descobri que eu não sou uma pessoa tão hospitaleira, mas o estudo foi uma bênção na minha vida. E eu sei que aqui nessa sala tem pessoas que são muito mais hospitaleiras do que eu sou. Então, eu queria pedir para quem já tiver hospedado, recebido gente em casa e que puder acrescentar nessa aula, pode levantar a sua mão, o microfone está aqui, e coloquem exemplos, dificuldades, estejam abertas, porque esse tema é um tema que muitas vezes um tem dificuldade nisso, o outro já aprendeu aquilo, então saiba que a gente tem aqui um ambiente para nós falarmos também sobre esse tema, não só eu, mas quem sentir vontade aí também. Mas então, nosso tema hoje, hospitalidade, e aí eu queria começar ouvindo vocês um pouquinho, certo? E a pergunta é, o que imaginamos quando pensamos em hospitalidade? O que vem na sua mente? Digam aí. Acolhimento, disponibilidade, quem mais? Amor, serviço, mais alguém? Quando eu pensava, antes de dar essa aula em hospitalidade, eu pensava em uma mesinha, com chá quentinho, biscoitos, flores ou uma caminha cheirosa. Eu resumia a hospitalidade a isso. Mas hospitalidade é exatamente isso que as nossas irmãs falaram. Amor, serviço, disponibilidade e acolhimento. Exatamente isso. É sobre isso. Isso vai ser a conclusão da nossa aula, certo? E aí, outra pergunta. O que você dita como essencial para ser hospitaleira? Digam aí. O que é essencial para você começar a receber alguém na sua casa? Disponibilidade. Oi? Entrega. Tem o desejo. Então, não é só eu ficar sentada ali na minha casa. Tem que ter alguma decisão para receber pessoas. Mais alguém? Eu aqui de novo. É exatamente isso. Mas, antes de eu preparar essa aula, eu pensava assim, Deus, minha casa hoje, ela tem 3 quartos. Um deles é meu e do meu esposo, o outro de um filho, o outro do outro filho, certo? Quando na minha casa tiver 4 quartos, eu prometo que eu vou começar a exercer essa aula, né? Só que aí eu caí em mim, preparando a aula, que eu não preciso estar numa nova casa para então começar a receber pessoas para dormir na minha casa. Outra coisa, lá na minha casa está descascando uma parede lá de fora, onde a gente tem a mesa, que geralmente eu recebo as meninas lá. Aí agora começou a vir no meu coraçãozinho, Deus, vamos esperar as chuvas acabarem, quando a gente pintar novamente a parede, porque é bem aonde tem a mesa, as flores, e as meninas ficam viradas para aquela parede. Quando a gente pintar aquela parede descascada, aí sim, eu prometo que eu vou começar a obedecer esse mandamento. Ou a gente pode dizer, quando eu tiver mais dinheiro,
para eu comprar não um bolo que eu faço simples aqui, mas um bolo lá do Biscoitos Mineiro, para eu mostrar que eu amo aquela pessoa, comprando uma coisa muito boa. Ou quando eu tiver uma casa grande, ou quando eu tiver mais tempo livre. É quando os meus meninos crescerem, aí eu começo a receber pessoas, né? Para quem tem o dom, ou para a esposa de pastor, vocês não acham? Que é um dom ou algo que é muito mais a cara dela, será? E aí, beleza, a gente entra então no estudo e no que a Bíblia diz, no que os livros me ensinaram sobre esse tema. E a verdade dessa aula é: a hospitalidade é uma ordem para todo crente. Para aquele que tem 2 quartos, para aquele que não tem uma casa tão grande, para aquele que tem a casa grande, para todo crente. Vamos ler esse texto aí de 1 Pedro 4, 9, todo mundo junto. 1, 2, 3. Sem murmuração, né? E esse texto lá, quando a gente pega ele, o contexto lá em Pedro, tá ali dentro de uma lista de várias coisas que se aplica a todos os crentes. E eu achei tão interessante, quando você vai escolher presbítero, que é época de eleição, você observa se ele é um presbítero hospitaleiro, ou futuramente será, né, um presbítero hospitaleiro. Você pergunta para a esposa dele, que conhece ele mais do que todos, se ele é um homem hospitaleiro, porque olha o que está escrito em 1 Timóteo 3,2. Eu não coloquei esse texto aí, mas diz assim: qualificações na escolha dos presbíteros. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, e o que é que está lá? Hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, gente, é um mandamento que é sério. Outro texto, de novo vocês, para ninguém dormir na aula. 1, 2, 3. Segundo texto, é uma ordem, certo? Não sou eu que estou falando isso aqui. Terceiro texto, vocês de novo, Romanos 12, 10 e 13. 1, 2, 3. Mais um texto. É uma ordem para todo crente. Esse texto de Romanos 12 está ali quando o Paulo começa a falar sobre nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor. E ele começa a listar também várias virtudes, dentre elas, hospitalidade. E ali nós temos vários imperativos naquele texto, vendo aí: amai-vos, em verdinho, compartilhai, ou seja, é para todo crente, nós temos um chamado, certo? Queridas, aqui aparecer bonitinho entrando, mas o slide deu problema, então não é tão didático aparecer todos os pontos juntos ali, mas a gente vai chegar lá no final, tá bom? Não fiquem preocupadas com os outros pontos, olhem primeiro o pontinho ali, depois a gente vai caminhando nos próximos, porque eu tive que colocar o PDF ali. Então vamos lá. Eu fiquei pensando, né? A gente conversou no outro semestre, nesse semestre, que eu podia chegar aqui hoje e só falar: é uma ordem, vocês têm que ser hospitaleira, pronto e acabou. Porém, nós vimos no semestre passado e nesse que nós sempre vamos dar frutos. Os nossos frutos vão dar glória a Deus ou não. Um desses frutos é a hospitalidade. A minha vida eu posso ser hospitaleira ou não. Eu posso não ser hospitaleira. Mas esse fruto, ele é consequência do quê? De crenças no meu coração. Então, não adianta, senão a gente só trata o comportamento aqui. Então, tá, eu tenho que começar a ser hospitaleira, pronto, e acabou. Mas a gente precisa sondar lá no nosso coração: por que eu não sou hospitaleira? Ou por que eu sou hospitaleira? Porque eu posso ser, mas eu posso ter uma motivação pecaminosa. Afinal, eu quero que as pessoas me reconheçam, eu gosto de receber aquele elogio quando a pessoa vai embora da minha casa. Então, o fruto da hospitalidade, ele tem que ser consequência de crenças enraizadas na Bíblia. E eu fiquei pensando, quais verdades que a gente precisa ajustar no coração para que a gente comece a ser hospitaleira? E a primeira delas, o amor de Cristo por nós. Vamos todo mundo abrindo o texto de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 7. E aí,
Quem encontrar pode levantar a mão que a Fabiana vai dar o microfone para a gente poder ler. Todo mundo abrindo nesse texto. Efésios 1, 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amém. Queridas, nós fomos amadas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu fazer qualquer ato bom. Ele nos escolheu. E ele nos escolheu para uma finalidade. Qual é essa no versículo 6? Para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, sem eu ter nada a oferecer. Ele me escolheu e me deu vida em Cristo. Todas nós fomos pinçadas por esse amor de Cristo. E ele nos abriu essa porta e nos convidou para entrar na sua presença. Eu não era digna de estar na presença, mas ele me vestiu com a sua justiça. E agora o véu foi completamente rasgado e eu tenho livre acesso ao Senhor. Ou seja, em gratidão a tudo que Deus fez em mim, na pessoa de Cristo, o que eu quero agora? Viver uma vida de gratidão a ele. E agora eu quero que as pessoas vejam, eu fui atingida, por esse amor arrebatador de Cristo Jesus. Então, como gratidão, agora tudo que eu tenho, os meus sapatos, o meu filho, a minha casa, o carro, a gasolina, tudo é agora para louvor desse Deus. Porque eu fui amada por Cristo Jesus. Então, é um transbordamento do amor recebido em Cristo Jesus. E agora outro texto. Então, outra verdade que nos motiva a sermos hospitaleiras. Quando nós servimos pessoas, a gente não está servindo em primeiro lugar aquela pessoa. Nós estamos servindo ao Senhor, servindo as pessoas. Então, quando você está lá, cansada, mas você combinou de receber uma família naquele domingo, e você está lá preparando a refeição, quando eu tenho a mentalidade que é para o Senhor, isso muda a chave do como que eu sirvo. E aí o texto, Mateus 25, 34 a 40. Peço que todo mundo abra também. Mateus 25, 34 a 40. Encontrou? Sim? Candace, você encontrou? Alguém já encontrou? Carol. Mateus 25, 34 a 40. Pode. Então dirá o rei aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e vieste me visitar, preso e foste me ver. Então perguntaram aos justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém. Queridas, esse texto é maravilhoso, Porque nos estimula, quando a gente está servindo, exatamente isso que eu falei, servindo pessoas, nós estamos ali servindo ao Senhor. Pessoas que receberam, pessoas como, por exemplo, Abraão, receberam ali anjos, certo? Outro ponto que eu coloquei, ter como prioridade o outro ao invés do meu eu. Essa é uma verdade, não sou eu em primeiro lugar. A gente escuta isso 24 horas por dia, nas redes sociais, na televisão, em qualquer pessoa que você conhece do mundo, a pessoa foca no eu, certo? Então, Filipenses 2, 4 a 11. Alguém já abriu para nós?
Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando-se sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus e das coisas da terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amém. Esse texto nos estimula a tratar o eu de forma superior? Não. O outro. Como assim, Ana, quando eu recebo pessoas de forma prática para eu tratar o outro de forma superior? Por exemplo, quando eu vou receber pessoas, é importante eu saber se a pessoa tem alergia à proteína do leite. Vai que eu faço um estrogonofe, por exemplo, tem ali o creme de leite. Se a pessoa come aquilo, tem uns que têm alta quantidade de alergia, né? Ou eu posso estimular as crianças em casa, a tendência é sempre a criança ir lá e servir. Eu ensinar ela, não, você espera primeiro a visita que se serve. Ou eu descobrir qual o suco preferido da Andréia quando eu vou receber ela em casa. Semana passada eu estava ali no bebedouro, sem querer eu escutei a conversa, mas alguém perguntou para a própria Andréia, a pessoa ia receber a família do pastor Robson, pelo que eu entendi em casa, e a senhora falou assim, eu fiz tal coisa para receber eles lá, né? Hoje eu não fiz a berinjela, porque eu percebi que o pastor Robson não é muito fã de berinjela. Eu achei o máximo. Olha que cuidado dela. Ela foi percebendo, talvez ela já recebeu o pastor Robson mais de uma vez em casa, e eu acho que ela gosta de fazer berinjela, parece, né? Mas o pastor Robson não gosta. Então, ela já mudou o cardápio, não tem mais berinjela, porque não é sobre os meus gostos. Ai, mas eu tenho facilidade de fazer uma abobrinha batida, ela fica deliciosa. Problemas do seu gosto. É sobre o gosto do outro. A gente está aqui para servir outro, certo? E tem um senhor do aconselhamento bíblico, Jairo Cáceres, ele hoje já é bem senhorzinho, cabelinho branco, e um homem muito crente. E ele conta, ele tinha 3 filhos, tem 3 filhos, mas quando as crianças eram pequenas, e eles eram muito pobres. Ele é pastor. E aí, eles tinham lá no sofá, na casa deles, um sofá que tinha até um furo, de tão velhinho, e o outro sofá melhorzinho. E para ensinar as crianças desde pequeno que primeiro é o outro e depois sou eu, eles sempre falavam, eles tinham a regra lá quando ia receber visita, ó, vocês sentam no sofá furado. E as visitas sentam no melhor, porque o para o outro é sempre o melhor. E assim foi. E hoje esse homem, ele dá altos cursos de aconselhamento bíblico, escreve muito sobre isso, o filho dele, um homem extremamente crente, que hoje ele vive isso, ensinando os filhos dele, que para o outro, que é a prioridade. Lá em casa a gente tenta ensinar isso para o Davi todo dia, né? Ele ama comer pão. Então, 6h10, ele sai para a padaria com o pai dele para comprar pão. E tem o dia do pão francês lá em casa, né? E aí sempre, qual que era a primeira pessoa quando ele chegava com um saco de pão? Ele, não é? Ele se ama. Desde pequenininho, a pessoa que ele mais ama é ele mesmo. E eu comecei a ensinar para ele uma música há muito tempo. Desde que ele começou a entender as coisas, né? Primeiro o outro... Depois eu... E aí eu ficava cantando isso pra ele. Minha voz é horrorosa, mas eu ficava cantando. Hoje ele tá com 4 anos. Antes ele sempre tocava primeiro eu, depois o outro. Aí hoje, depois de hoje ele tá com 4 anos, eu comecei a cantar essa música lá com 1 ano e pouco. E aí hoje ele já tá cantando a música certa e ele não coloca mais o pão em primeiro lugar para ele. É para as outras pessoas que estão na mesa. Queridos, isso parece algo tão bobo. Mas lá na frente, vai repercutir tanto quando a gente pensar em coisas profundas. Já vai desde pequenininho, mas lá na frente ainda mais. E é sobre isso. Cristo
deu a sua vida por nós, está escrito no texto de Filipenses. Beleza, outro ponto que eu pensei, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, quando a gente se lembra desse texto de Gênesis 1, 26 e 27. Por conta da quantidade de conteúdo, eu não vou abrir nesse texto, porque ele é mais conhecido, mas todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Meu esposo tem feito agora um curso de formação, e uma das pessoas que ele dá carona, ela falou para ele, né, eu vou ver com a minha namorada. Ela falou para o Lucas. E aí, lendo esses livros e tudo, a gente é chamado a chamar para dentro da nossa casa não só os nossos irmãos em Cristo. E pelo o livro da Rosária Butterfield, lá ela era ativista lésbica e ela foi chamada para dentro da casa de um pastor, onde ele foi hospedando ela, cuidando dela com a sua esposa. E essa mulher hoje é crente e transformada pelo evangelho. E eu pensei, meu Deus, era essa mulher lá do curso de formação do meu esposo que eu tinha que chamar para cá. Gente, mas é difícil. Eu ainda não consegui. Eu estou orando e pedindo a Deus graça. Porque é isso. Ela é feita em imagem e semelhança também e foi manchada pelo pecado. E não quer dizer que num primeiro encontro eu vou falar para ela sobre a cruz, que o inferno, talvez não. Mas eu vou chamar ela ali para ela ver. Ué, a relação dela com o esposo é diferente. E o Gustavo, ele usa um termo que é o evangelho de pescaria. Joga a varinha, tira. Joga, aí o peixinho quer ir lá biscar. É isso, a gente quer chegar batendo já na porta e falando o evangelho de descanso. Talvez tenha oportunidades que sejam assim, mas a maioria delas, quando a gente pensa em hospitalidade, é a pessoa ir vendo, o que o modo deles viverem é totalmente outro? Nossa, o Lucas anseia voltar para casa para encontrar a esposa dele. Não é igual aquele meu outro amigo de trabalho que marcava viagem atrás de viagem porque odiava ficar em casa com a esposa. O que esse casamento tem de diferente? E aí o evangelho vai entrando ali de forma maravilhosa, certo? Mas em outro ponto que eu pensei aí, tudo que nós temos não é nosso, mas do Senhor. Nós somos mordomos, não somos donos. Faltou um parênteses ali. E olhem esses textos. Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A sua casa não é sua. A sua casa é do Senhor. O que a gente tem feito com os recursos que Ele tem nos dado? O meu dinheiro não é meu, não é só para eu gastar com coisas que eu amo e desejo. É sobre o Senhor. Nós somos mordomas, certo? Aí olhem esse texto também de Jó 41:11, que ele diz assim: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os seus é meu. Certo? Não sou eu que escrevi isso, foi Deus. Tá? Então essas são verdades. Mas beleza, então a gente viu que é um mandamento. Mas agora o que é mesmo a hospitalidade? E aí dos principais livros que eu peguei, artigos, disse assim, eu tirei os melhores aqui que diz, usar o lar cristão de uma maneira cotidiana que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Ela traz glória a Deus, serve os outros e vive o evangelho em palavras e ações. O alvo é edificar, enfocar, aprofundar e fortalecer a família de Deus, conduzindo outros à igreja local e bíblica e sendo bênção terrena e espiritual para todos que conhecemos, que é essa mulher que eu acabei de falar, Rosária, que define assim. Mas em um artigo eu encontrei, olha essa outra definição de hospitalidade: acolher outras pessoas num ambiente saudável, saturado de amor e cuidados centrados em Cristo, tanto para os cristãos como para os não crentes. E aí o dicionário, né, que define mais o geralzão, que é o que vocês já falaram, é o ato de acolher. Então é muito mais do que só servir uma refeição excelente. Tem muita coisa por trás, certo? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Não? Então, beleza. E aí eu separei essa frase que foi a melhor pessoa que eu encontrei comentando sobre esse tema, que é essa mulher de Deus, Ana Ruth Cavaco. Ela é esposa de um pastor, eles são lá de Portugal. E a frase que ela deixa para nós é: a escolha entre receber imperfeito ou não receber, receber é mais importante. Queridas, eu luto com o pecado do perfeccionismo. Eu quero tudo encaixadinho, certo?
E certo dia eu fui receber umas meninas lá em casa, que eu estudo uns livros com elas. Quando eu fui colocar a mesa, no dia iriam 5 meninas. Quando eu fui colocar, porque lá em casa são 4, que geralmente eu coloco 3, 4, né? E aí eu fui ver que tinha um prato que ele, tadinho, tá velho, descascando, já estava horrível para eu colocar na mesa. E eu pensei várias vezes, ou eu remarco, ou eu falo para uma das meninas, vamos fazer na sua casa? Qual era a minha motivação? O que elas vão pensar de mim se elas verem esses pratos desse jeito? E aí, na hora, o Espírito Santo me confrontou e tal. Falei, tem o prato descartável. Pronto. E aí, eu decidi não receber as pessoas em casa pelo que elas iriam pensar de mim. Coloquei os pratinhos. Elas nem olharam os pratinhos de plásticos. E a gente se divertiu, conversou, foi super edificante. Mais de meia-noite, a gente lá na varanda da casa. Não é sobre receber de forma perfeita. Ou um bebê pequeno chorando. Agora, ao invés de aconselhar aqui na igreja, eu estou chamando as mulheres tudo lá para casa para eu aconselhar. E tem dia, eu oro, né? Antes de começar o aconselhamento dentro de mim. Deus, não deixa o André acordar, pelo amor de Deus, para eu conseguir ter uma conversa linear com essa mulher. Mas de vez em quando ele acorda. E aí uma das meninas já foi lá e ele acordou e vamos lá. Abriu o tapetinho, deixa o menino lá brincando e vamos conversar. Porque se a gente... E várias vezes, o menino chorou, foi o caos, eu pensei, eu vou parar de aconselhar. Quando ele tiver 4 anos, que dá uma melhorada, aí sim eu volto a aconselhar. Quantas pessoas que a gente pode deixar de abençoar até chegar lá, né? E foi até engraçado que uma menina foi lá em casa, eu com o bebê pequeno e tal. Aí ela chegou lá. Aí eu mandei mensagem para ela. Fulana, você gosta mais de bolo de fubá ou de, sei lá, de banana? Aí ela falou, né? Aí olha o pensamento que ela veio dentro do Uber pensando sobre mim. Nossa, como que a Ana dá conta? Isso eu mandei mensagem de manhã, ela ia de tarde. E ela tá com criança pequena, vai me receber lá. Ainda vai fazer um bolo para mim e pergunta o sabor que eu quero. Beleza. Ela chegou lá em casa, aquele caos, o menino chorou no tapetinho, ela sentada comigo no tapete, eu aconselhando. E aí ela, nossa, como que você dá conta? Você perguntou para mim o sabor do bolo que eu queria para você fazer. Ela se achando, né, a top das galáxias. Falei, não, irmã. O bolo do Flávio tá aí. Nem lá eu fui, porque eu pedi pelo iFood, porque eu não tenho condição de sair de casa, né? E é sobre isso, gente, não é receber... Quer dizer que eu não posso fazer um bolo para... Não, mas se eu não dar hoje, na minha fase de vida, tá tudo bem, porque não é sobre isso, certo? Porque senão é o que Ana Ruth Cavaco está falando aí nessa frase. Mas o texto continua, outra autora muito boa que diz, nunca somos mais parecidos com Jesus quando servirmos a Ele no serviço ao outro, certo? Nós estamos servindo o próprio Deus. Mas com quem nós devemos ser hospitaleiras? Vamos abrir nesse texto de 1 Timóteo 5:8. Quem encontrar pode ler aí para nós. Alguém? Pior do que o descrente. Isso. Então, em primeiro lugar, com quem que a gente deve ser hospitaleiro? Com os da própria casa, certo? Então, as autoras vão falar que na nossa casa tem que ser um ambiente gostoso de estar. Não quer dizer um ambiente perfeito, que marido e esposa... Não, é todo mundo pecador. Salvo pela graça. Todo mundo ainda nesse processo de santificação. Mas uma casa onde tem alegria, onde se partilha, onde... as pessoas anseiam voltar. E eu fico imaginando isso, né? Como eu já citei mais atrás. O seu marido, ele anseia voltar para casa no final do dia? Ou ele pensa, misericórdia, eu vou chegar lá, aquela mulher só sabe reclamar e murmurar. Ele anseia voltar para casa? Os seus filhos anseiam voltar para casa? Que tipo de mãe, né? De esposa, de tia, de vó, a gente tem mantido esse ambiente dentro do nosso lar? Então, primeiro é com os da própria casa, certo? Tem que ter ali um ambiente onde as pessoas gostam de estar. E
Outro que as autoras comentam, com quem mais a gente deve ser hospitaleiro? Com os da família da fé. Então, os da própria casa e a família da fé, que é um dos textos que a gente já leu lá atrás. Então, Romanos 12, 13, que ele vai dizer: compartilhai as necessidades dos santos. Queridas, aqui no nosso Oi Tchau, a gente não consegue estabelecer vínculo com ninguém. O que eu tenho aprendido no aconselhamento bíblico é que eu vejo pessoas aqui, parece que está tudo, excelente. Eu olho o Instagram da pessoa, o casamento tá perfeito, a vida dela tá perfeita. Quando eu sento para conversar com essa mulher, tá o caos. E aí eu começo a ver, não é sobre ser igreja, não é sobre a gente falar oi e tchau aqui. Certo? Eu não sei nada, por exemplo, da Ana Flávia, eu não sei nada da Adriana. Eu preciso fazer o quê? Sentar com ela, mas eu não dou conta disso sozinha. Cada um aqui, como corpo de Cristo, nós deveríamos buscar isso, acolher a família da fé. Mas nós temos aí também os descrentes. Então, com quem que a gente tem que ser hospitaleiro? Também com os descrentes. E aí está o texto de João 13, 35. E ele vai dizer o seguinte. Não é especificamente sobre isso, né? Mas vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O meu vizinho incrédulo, meu vizinho católico, espírita, quando eu chamo ele para conviver comigo lá dentro de casa, é super desafiador, porque, por exemplo, eu tenho um vizinho lá que o filhinho dele xinga mais que tudo. E aí eu vou chamar para se relacionar com o meu precioso filho? Vou, mas eu vou estar ali presente, porque aquele momento vai ser muito mais difícil para mim, desafiador, do que receber, por exemplo, às vezes um filho de alguém que já é crente. Mas é esse o nosso chamado também, ser luz. E aí eu achei interessante, porque qual que é o significado da palavra hospitalidade? Amor pelo estranho. E não quer dizer aqui só descrentes, mas estranho, por exemplo, pessoas que eu não conheço, que eu não tenho tanta afinidade, certo? E aí, escutando também uma pregação essa semana sobre aquele texto que diz assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. E eu achei tão interessante, porque o pregador falou o seguinte: vós sois. Ele não fala vós sois sais da terra, ele fala vós sois sal da terra, e ele vai dizer também vós sois luz do mundo. Ele não fala vós sois luzes do mundo. E aí o que o pregador falou? Que nesse sentido vós é o corpo de Cristo, vós sois a luz, ou seja, essa unidade da igreja. São muitas pessoas sendo luz, uma luz só, porque nós refletimos a verdadeira luz que é Jesus. E aí também vós sois o sal, então é a unidade da igreja sendo esse sal. E os dois vão falar sobre ser luz e ser sal em um lugar único, que é o mundo e a terra. Certo? Então, quando eu recebo pessoas com essa intencionalidade da minha casa, a gente está refletindo Cristo. Mas aí eu fiquei pensando, que eu tenho também conversado com várias pessoas que me reclamam que nossa igreja não é hospitaleira, certo? E muitas estão pensando em sair da igreja. E aí eu fiquei pensando, e uma delas, no caso, ela não tem nenhum familiar aqui em Brasília. Os filhos dela não têm nenhum amigo na igreja, ela não consegue criar vínculo com ninguém. Claro, tem problemas do lado de lá também, mas eu fico sempre imaginando do lado de cá também. Pessoas que não têm nenhum familiar aqui. Será que a gente tem acolhido como igreja? Pensa, pessoas que têm, por exemplo, filho pequeno. E aí a mãe adoece, ou um dos meninos adoecem, e outra criança fica sozinha. E o que a gente faz? A igreja tinha que ter essa cultura de cuidado. Está precisando que eu cuide dos meninos? Está precisando que eu faça isso? Deveria ser natural. A gente tem tentado criar aqui escalas, né, para algumas lutas de irmãs que passam e tudo. E aí, isso deveria ser natural. Então, o nosso objetivo precisa de algo formal hoje, alguém montando uma escala ali. Mas a minha oração diária é que Deus levante no nosso meio uma cultura de cuidado, onde não seja necessário criar escalas, mas é gente a todo lado. Eu quero mandar comida para essa mulher, eu quero receber lá em casa. É o pastor que está... Deixa lá em casa, que haja briga no nosso meio por pessoas desejando ser hospitaleiras, porque isso é um reflexo de Cristo. Servas. Como que os meus vizinhos me veem? Como uma serva? Ou não? Só pensa nela. Crentinha, orgulhosa. Só pensa, nem fala com a gente, acho que ela é de outro patamar. É serva ou não? Então eu fiquei pensando nessa hospitalidade com pessoas que têm familiares distantes, com mães solteiras também, tenho aqui pessoas que eu acompanho, que está divorciada.
E é uma luta para a pessoa conseguir vir aqui com o filho. Ela não está mais com carro. E tem dia que chove, ela não consegue vir na igreja. Por quê? Chove. E eu começo falando por mim mesmo. Tem dia que eu não pergunto para ela se ela precisa de carona. Certo? Então, os missionários e pastores também, pessoas que são viúvas, que precisam do nosso apoio com a hospitalidade, crianças, isso eu tenho aprendido muito com os meus sobrinhos, né? Os meus sobrinhos, quando eu tenho eles lá em casa, eu estou sendo hospitaleira, certo? Essa semana minha irmã teve consulta lá com Elias e aí eu fiquei sozinha com uns 3 e o André dormindo lá, graças a Deus. Eu fico lá orando para o menino continuar dormindo, né? Porque tem outros 3 para eu cuidar. E aí eu lá naquela correria, e a minha sobrinha, tia, eu quero tapioca de banana com mel e canela. Aí eu, ai, Senhor, nesse caos. E aí na hora veio essa lição aqui, gente, servindo a Cecília, eu estou servindo o Senhor. E aí eu parei com todo amor, fiz aquele coque para dar conta de tudo e suando. E vamos lá, fazer a tapioca de banana, porque quando eu estou entregando a tapioca de banana com canela e mel para a Cecília, eu estou servindo ao Senhor. No outro dia, eles foram lá em casa, o caos de novo, eu com os 3. E aí, no final, pediram para abrir um saco de terra, de areia de parquinho, mas era uma areia novinha que estava lá. E aí o André acordou, eu fui dar banho nele, os meninos ficaram lá, e quando eu saí, aquele caos, né, de terra lá. E aí, mas foram embora felizes, cheio de memória para contar. A areia lá, a gente com o menino colo e rapando, e depois o menino dormiu, aí vai com a vassoura, porque com rodo e água não saía a terra, né? Problemas! É sobre algo muito maior. A casa perde, né? A areia vai embora, mas é sobre a eternidade. Quais as memórias e quais verdades que eu pude passar ali para a Cecília servindo, para o Enoque, porque eles já estão aprendendo desde petitico, né? Então, é sobre isso. E aí, mais uma frase que vai dizer, nossa casa deve ser um local para a expansão do reino de Deus. As pessoas, ao conviverem conosco, deveriam ver facetas do caráter de Deus. Uau, minha tia é bondosa, mas ela está refletindo um Deus que é bondoso. Uau, eu agi de forma muito mal com aquela minha amiga e ela está me recebendo dessa forma. É sobre um Deus que é o Deus da graça, que não dá aquilo que eu mereço. Facetas do caráter de Deus, quando eu sirvo pessoas. E aí, pensando sobre isso, eu deixei esses textos, vamos abrir lá, vamos abrir só nesse de Romanos 16, de 3 a 5. Olhem essa família, e a casa deles foi um local de expansão do reino de Deus. Romanos 16, de 3 a 5. Quem encontrar pode ler para nós. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, eu pincei esse texto aí para a gente ver Priscila e Áquila, que receberam o apóstolo Paulo e influenciou ali quando ele morou em Corinto. Gaio também está nesse texto aí, que nós não vamos abrir por causa da quantidade ainda que falta, de terceira carta de João, versículos de 5 a 8, que mostra ali Gaio, que ele recebia cristãos viajantes que ia passando por ali. Gaio é conhecido por isso, certo? A casa dele não era para ele, mas para a expansão do reino de Deus. Mas aí esses outros textos de Mateus 26 e Lucas 10 mostram ali e um autor falou sobre isso, de pessoas que receberam Jesus com outras pessoas dentro de casa, e essas histórias estão até hoje nos evangelhos, transmitindo tantas verdades. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, sobre Cristo ali. E essa história aconteceu dentro de uma casa, de uma pessoa, mas que traz verdades profundas até os nossos dias hoje. E esse texto de Lucas, aquela famosa história de Maria e Marta, também aconteceu dentro de uma casa. Grandes coisas podem acontecer dentro das nossas casas. Mas nós precisamos nos dispor a abrir as nossas portas. E
mais uma frase da Rosária que diz: não há ocasião melhor para se chegar ao coração de alguém com um bule de café e uma caixa de lenço. Eu tenho percebido, eu estava já aconselhando há um tempo antes do bebê chegar, aqui nas salas da igreja. E eu achei o máximo quando eu comecei a aconselhar, né? Porque eu sempre vi pessoas aconselhando e tinha lá aquela caixinha de lencinho do lado, assim, nossa, quando eu começar a aconselhar... Sim, eu sempre aconselhei, né? Mas mais formalmente, eu comprei. Fui no mercado e comprei minhas caixinhas de lenço para dar para o povo chorar, né? E aí, eu vim aqui para a sala da igreja, algumas já choraram comigo aqui, mas tipo assim, 2 em 20. E eu sempre trazia a caixinha até o dia que eu pensei, não vou levar mais caixinha de lenço não, o povo não tá chorando, né? Aí, o que eu notei? Essa frase me ajudou a entender exatamente isso. Agora eu estou aconselhando as mulheres lá dentro da minha casa, porque não tem como sair na fase atual. E eu não estou mais levando a caixinha de lenço. Só que o que começou a acontecer? Todas as vezes elas estão chorando e eu não tenho mais a minha caixinha de lenço lá, porque eu desisti delas. E é exatamente isso, porque eu acho que ali cria um ambiente mais natural, familiar, não sei o que acontece, do que essa formalidade que muitas vezes eu aconselhava as mulheres aqui nas salas da igreja. E é isso. Acho que vai abrindo, vendo a vida na vida. Nossa, ela é imperfeita também, eu posso abrir isso daqui. E é isso, um discipulado, Fabiana falou a aula passada, né? Mas isso daqui é um discipulado informal e natural, certo? E a Rosária, ela fala um negócio, quando eu li esse livro há muito tempo atrás, isso me marcou, foi uma das coisas que mais eu guardei no coração, e ela diz que o nosso lar, ela não fala exatamente essa frase, mas o resumo é que o nosso lar seja conhecido por ser um hospital e uma incubadora. E essa é a minha oração desde que eu li esse livro há um tempão atrás. Por que hospital? Porque a nossa casa deveria ser um local de cura, de alívio de dor. Ou um local também onde eu, conversando com a mulher ou com a família, a gente diagnostica o problema onde aquela pessoa não está glorificando a Deus e eu vou ajudá-la, ela a glorificar a Deus. Sua casa é um hospital ou uma incubadora, aonde há ali amadurecimento de discípulos. Você começou a chamar alguém lá na sua casa há um tempão atrás e ela era totalmente imatura espiritualmente, e aí você chamou para mais café, para mais bolinho, para mais isso. Teve dia que não teve nada, era só conversa mesmo. E você chamou mesmo assim. E hoje a pessoa, ela amadureceu espiritualmente e você consegue ver frutos disso? Essa é a motivação quando ela coloca ser uma incubadora. E fica a pergunta para nós, como a nossa casa tem funcionado, assim ou não? E qual o alvo da hospitalidade? E a Rosária, ela coloca esses 3 principais pilares do alvo que nós deveríamos ter sendo hospitaleiras. Em primeiro lugar, ela fala um alvo radical, aonde, quando eu sou hospitaleira, eu busco receber pessoas que são diferentes de mim, que têm gostos diferentes, que fazem coisas diferentes. Não precisam ser toda vez pessoas não crentes, mas pessoas também crentes, que gostam de coisas diferentes de mim. Por exemplo, eu odeio fazer, por exemplo, viajar. Não, eu não vou dar nenhum exemplo, senão pode diferenciar demais aqui. Mas é exatamente isso. Tal pessoa gosta de fazer isso, de viajar para a trilha, a outra não gosta. Problemas. Ali é um momento onde nós somos unidas por Cristo. E é por causa de Cristo que eu decido receber pessoas na minha casa. Tem pessoa que vai ter filho, tem pessoa que já está idoso. O problema, a idade, não importa. É ser radical, fazer sacrifícios para receber a pessoa, certo? E a Rosária usa 2 frases nesse ponto radical, que diz assim: a hospitalidade mostra esse mundo cético e pós-cristão como é autêntico o cristianismo. A autenticidade, uau! Ser crente é demonstrar amor desse jeito? Nossa, mas outra crente que eu me relaciono lá, eu decidi ser lésbica e você está me tratando desse jeito. Por quê? É esse cristianismo que é de fato autêntico. E aí outra frase que ela diz, essa bate lá na minha alma, que diz assim: estamos nos achando cheirosos, mas viemos da lama, onde eles estão e de lama a gente conhece. Para brilhar a luz de Cristo nesse mundo, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa rua, no nosso prédio, no nosso condomínio, nós precisamos entrar na lama. Não é para me afundar na lama, mas é para ser sal e luz dentro da lama, como Cristo fez conosco. Mas, em segundo lugar, ela coloca simples, que é o que a gente já abordou assim, algo comum,
que não é algo utópico, que é prático, né? Eu não preciso trocar o tapete para receber alguém, eu não preciso trocar o sofá para receber alguém. É bom, uai, é mais confortável, mas não é prioridade, certo? Não é necessário ter uma comida MasterChef. Se é macarronada que dá para fazer, não tem dinheiro para pagar a carne moída, tá muito cara. Então vamos lá, vamos fazer só com molho de tomate mesmo e bacon. Nossa, mas não é saudável. Mas é só uma vez na vida que a pessoa vai comer isso, não tem problema, né? Ou a pessoa faz a dieta aí que pode comer, então pronto, melhor ainda, né? Não tem problema o baconzinho. Problemas é sobre o que dá. Não dá para fazer hoje o merengue com morango. Tá, então vamos fazer gelatina, salada de fruta, pronto, né? É simples, certo? E ela também coloca é cotidiana, é um estilo de vida que a nossa família decidiu viver. E aí um ponto, né, pensando em família, mas muitas vezes os meus pais, eu ainda estou na casa dos meus pais, e os meus pais não são afeitos a receber pessoa, ou o meu marido não é, né? E aí a gente entra com sabedoria nisso. Porque se eu estou conseguindo enxergar a hospitalidade dessa forma, que bom, é a graça de Deus. Mas se o meu marido, por exemplo, eu tenho um marido que é assim, né? Não que ele não goste de receber, mas ele é extremamente discreto, calado. E tem vezes que eu estou acompanhando mulheres e eu quero chamar a família da mulher toda para ir lá em casa, né? Mas eu tenho que ir no ritmo dele. Eu vou confrontando ele em amor, com graça, com sabedoria. Marco uma visitinha ali, né? Uma vez no mês. Aí passo uns 2 mesezinhos, porque ele já me falou isso. Ana, quando eu convivo com pessoas, eu tenho um gasto de energia muito maior. Para mim, conviver com pessoas é renovar a minha energia, né? E é isso, nós somos diferentes. Mas não é sobre personalidade, é sobre um mandamento. Então, eu tenho sim que ir confrontando sabiamente, de forma doce, não para ele fazer a minha vontade, mas para ele agradar mais a Deus. Então, que o Senhor também nos dê sabedoria e graça nesse processo da família ter esse estilo de vida hospitaleiro. Mas elas sempre colocam, se a gente busca algo muito elaborado, que dá muito trabalho, certamente não vai conseguir ser algo cotidiano, porque vai ser cansativo. Toda vez tem que ser isso. Pode ser, mas precisa sempre a gente pensar na nossa motivação. E aí, pode falar? Calma aí. Quando a gente vai receber e elabora demais uma recepção, acaba que quem a gente recebe fala, nossa, nunca vou chamar ninguém, porque eu não dou conta de receber dessa forma, né? E a gente tinha muito, assim, essa questão de receber e querer fazer o melhor para as pessoas. Somos de famílias hospitaleiras, tanto eu quanto o Gustavo. Então, a gente sempre teve essa cultura muito de receber em casa. Mas a gente nunca era chamado de volta para casa de ninguém. Porque tinha essa questão das pessoas nossa, eu não dou conta de receber, né? Então, à medida que a gente foi simplificando, os convites começaram a aparecer. E começamos também a frequentar a casa de outras pessoas, né? Então, acho que são 2 questões aí nessa questão da pompa. De facilitar para nós, de tornar isso um hábito cotidiano, mas também de criar essa cultura dentro da igreja. Muito bom. Alguém mais tem algum comentário a acrescentar? E a frase que ela deixa, quando nossas casas cristãs são abertas, tornamos transparente ao mundo o que Cristo está fazendo com os nossos corpos, nossa família e o nosso mundo. E outra frase dela, o livro é maravilhoso, Deus nos chama a hospitalidade como estilo de vida diário, não quando o tempo e o dinheiro permitirem, certo? E aí eu lembrei de 2 histórias da Bíblia. Vamos abrir lá nessa 1 Reis 17. De 7 a 16. E olhem esse texto. Rita, você está do lado da Pri aí. Pri, você abre para a gente? As crianças estão vendo essa história lá embaixo, né? Ao longo das lições. Então, alguém deve já estar familiarizado mais. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida.
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Olha isso, gente. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o pão estava no limite, né? A farinha, o azeite, que tinha poucas coisas ali, mas ele mandou para aquela casa, daquela viúva. Pensem, a viúva naquele contexto, né? Extremamente marginalizada na sociedade, mas é essa que Deus escolheu. E a mulher prontamente vai lá e não falta. Não falta. Não é sobre termos muito para sermos hospitaleiras. Mas, olhem agora essa história que não está ali, eu não coloquei. 2 Reis 4, de 8 a 10. As crianças também estão vendo essa história. 2 Reis 4, 8 a 10. As nossas crianças estão aprendendo sobre hospitalidade e nós também, né? Se a gente tiver essa intencionalidade, toda a família pode se tornar hospitaleira. 2 Reis 4, de 8 a 10. Aqui já não é uma mulher pobre. É a sunamita, e o texto diz que ela é rica, certo? 2 Reis 4, 8 a 10. Diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Beleza. Tinha só as migalhas e Deus não deixou faltar. A outra tinha dinheiro para construir um quarto. E ela construiu. Então, que o Senhor nos ajude a sermos hospitaleiras com o que Ele tem nos dado hoje. Certo? E continuamos. Uma outra frase que ela vai nos dizer: a hospitalidade é assumir que vamos dar e nem sempre receber o agradecimento. Ou podemos até ter ingratidão, mas a hospitalidade não dá porque espera receber reconhecimento. As pessoas podem não nos elogiar, mas Deus vê. É para Deus que nós fazemos. Se receber um elogio, maravilhoso. Glória a Deus, mas não dependemos dessas questões para então começarmos a ser. E eu fiquei pensando, né? O que nos afasta da hospitalidade? O que vocês acham? Alguém? Além desses, egoísmo. Além desses, alguém pensa em mais alguma coisa? Isso, falta de... Isso, que entra ali na preguiça um pouco, né? Pode falar. Antes de falar sobre esses tópicos aí, o que eu acho que uma coisa que afasta é você expor a sua intimidade, porque muitas pessoas querem mostrar apenas o mundo ideal e não o real, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que quando eu me exponho, Deus trabalha através das pessoas que vêm na minha casa. Eu vim do Nordeste, vim carregando... Estou até nervosa, assim, né? Respirando, né? Peraí. Eu vim do Nordeste num carro, trazendo só uma televisão, nem as malas. Eu colocava as coisas assim,
nos buraquinhos do carro, né? Inicialmente vim morar aqui no Guará e tinha uma casa boa no Nordeste, tinha todo um status bom no Nordeste, né? Cheguei aqui, fui morar num apartamento no Guará, que meu sofá inicialmente era uma bicama que se botava embaixo da cama. E eu tive que organizar isso e eu tinha vergonha de receber, para que as pessoas não vissem aquela realidade que eu tinha e também que as pessoas enxergassem os meus problemas pessoais, né? Mas uma coisa que eu observei, tudo que vocês falam aí, eu passei. Tenho 1 ano de Guará, né? Eu já vim de outras igrejas, de outras histórias, mas uma coisa muito importante é você deixar Deus trabalhar a sua forma de enxergar as coisas. Se eu chego na igreja, passa uma pessoa e não fala comigo, aquilo ali não diz respeito a mim. De repente é Deus querendo que eu aprenda também a depender só dele, né? De receber pessoas com aquilo que eu tenho, porque é aquilo que Deus tem me dado hoje. A palavra do Senhor nos diz, né? Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Então, aquilo que eu tenho hoje é o que Deus tem me dado. Então, aí eu fui quebrando esses princípios, porque para uma mulher divorciada receber, isso aí não sinto tanto aqui no DF, mas no Nordeste as pessoas ficam meio se sentindo excluídas. As mulheres que são casadas têm vergonha dos maridos conversarem com você, não gostam, né? E você vai construindo defesas que vai prejudicando a sua mente. Mas ao você praticar a hospitalidade, e também eu me via com a questão de orgulho. Por exemplo, não vou receber porque eu não tenho um prato. Aquilo é orgulho, aquilo fala mal de mim, né? Eu tenho que receber do jeito que eu tenho, é aquilo que eu tenho. Se essa é a comida que eu tenho aqui, é essa, eu tenho aqui só gelatina. E se tiver gelatina? Não, é um copo, um copo de água, um copo de suco, de que suque? Mas é o que tenho, é o que Deus tem me dado hoje. Eu acho que isso o Senhor vai trabalhando. E o que eu digo, é muito bom se desarmar, para que o Senhor consiga encontrar espaço para trabalhar em nós e através de nós. Amém. Nosso valor não está na qualidade do guardanapo, da copa, do copo, dos talheres, né? Quando a gente sabe da nossa identidade em Cristo. Eu já sou amada, filha, eleita, né? Na eternidade eu fui eleita. Então, o que importa? O guardanapo, o prato, se o banheiro está tão cheiroso com bom ar, ou não, está no básico ali, está tudo bem, né? Sobre uma crença, minha identidade em Cristo. Agora, se eu quero me provar com o que eu tenho ou não, aí talvez, né, isso gere questões diferentes. Quer falar? Tá funcionando? Só um comentário sobre essa questão do receber muito bem, que a Eliane falou, ou agora que a irmã falou do copo. Eu acho que a gente também tem que aprender a ser recebido muito bem. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da minha irmã Flávia. A Flávia, ela recebe muitas pessoas na casa dela e ela tem um capricho assim. Se vocês tiverem oportunidade de ser recebidos por ela, agradeçam, ela recebe muito bem e ela gosta. Então, assim, ela põe uma mesa muito bonita, com 500 talheres e guardanapos e taças, e cada hora é uma cor diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a não se sentir constrangido por também estar sendo recebido bem. E não se sentir constrangido nesse sentido também, então não posso chamar para minha casa porque eu só tenho um copo, cada um na sua. Se você só tem um copo e recebe bem, às vezes você recebe melhor do que quem está recebendo cheio da pompa lá. Porque não é sobre isso, né? O talher ali e tal, mas que a gente aprenda também a quando alguém tem condição e tem prazer em te receber, porque isso também é uma demonstração de amor. Quando a pessoa pode e te recebe, por exemplo, a gente foi num café lá na casa da Josélia, meu Deus. Está ganhando o Hotel 5 Estrelas, receber super cheio de coisa. Então, assim, se a pessoa pode, aquilo também é uma demonstração de amor para com você. Ela quer caprichar, quer que você se sinta amado e bem recebido. Então, a gente tem que ter os dois lados. A gente não pode deixar de receber, porque a gente não pode dar uma mesa bonita dessa, mas também tem que ficar alegre quando alguém recebe a gente desse jeito, porque também é uma demonstração de amor.
Perfeito, gente. É muito tênue a linha e a gente precisa desse equilíbrio dos extremos, né? E até eu chamei a própria Flávia para dar essa aula, mas ela não estava em Brasília, infelizmente, eu tive que ser eu. Né? Mas é sobre isso, mas eu tenho certeza que a Flávia, quando recebe com essa, não é para ela ser elogiada, reconhecimento, a motivação dela é a glória de Deus, né? Então é sempre sobre a motivação de quem não tem condição, então eu não quero receber porque eu não tenho perfeito, mas a motivação também de quem pode oferecer, pode ser para a glória de Deus. Por isso que, para saber a motivação, a gente tem que sempre sondar o coração, eu não posso julgar. Então agora ninguém mais vai fazer sobremesa, não é sobre isso a aula. É sobre a motivação do nosso coração. E a Bíblia fala sobre a prioridade que a gente está observando aqui, sobre a hospitalidade. E aí a avareza não é sobre pessoas ricas, né? Então uma das autoras colocou que é o apego excessivo, onde a gente não consegue demonstrar com generosidade e amar mais as coisas do que as pessoas. Ah, não, vai sujar, vai quebrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí ela coloca, não é o problema só do rico, porque o pobre pode pensar assim, ah, não, eu tenho só um pouquinho, eu não quero dividir. Não, vai que falta para os meus filhos. Já pensou? Se a viúva tivesse pensado assim? Ou o rico, né? Não, eu tenho muito, não quero dividir. E eu vou confessar um pecado meu essa semana. Essa semana, uma moça vai lá cozinhar para mim na terça-feira, tava aquela chuvinha e ela fez uma galinhada. Aquela galinhada quentinha, sabe? Com feijãozinho nos dias chuvosos. Nossa, tão gostoso. E a minha vizinha de trás, agora ela é uma membro aqui da igreja. E aí, ela estava muito doente no dia. E a moça fez uma panelada de galinhada. Só que ela já cozinha para mim para a semana toda. E aí o Senhor me incomodou, Ana. Dá lá o almoço para ela. Divide a galinhada. E eu dentro de mim, não, Deus. Mas a comida vai acabar. Vou ter que fazer comida. Não. Porque eu já compro o quilo da carne certinho para dar para a semana. Não, Deus. Ah, Deus, aí, beleza, né? Aí Deus foi me moendo dentro de mim. Tudo uma luta interna, né? Até que a bichinha tossia lá de trás, aquela tosse feia. Ai, Jesus, a galinhada, né? Tadinha, nessa moleza, e cozinhar e tal. Aí o Espírito Santo foi lá, quebrou meu coração. Aí eu falei, fulana, você quer um almocinho, né? Aí eu não dei uma marmitinha, né? Pecadora, miserável. Dei só um pratinho. Não, pratinho não, fiz um prato mesmo. Salada e tal, mas eu dentro de mim orando, ai Deus, tomara que o esposo dela não esteja aí, porque senão vão ser 2 pratos, e eu vou ter que cozinhar. Olha, nosso pecado, e uma galinhada, e abençoa a vida da irmã, mas as nossas lutas internas por trás de um prato de galinhada, certo? E aí Eclesiastes 5:10, que eu pontuei aí, vai dizer, quem ama o dinheiro jamais dele se fartará, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Queridos, o que é uma galinhada? Pensando no amor, né? E a Rosária colocou essa outra frase. O que nos impede de praticar a hospitalidade é a nossa abundância e não a nossa falta. Nós temos muito e amamos muito o que temos. Que o Senhor nos ensine a amar mais pessoas do que coisas. Mas, em segundo lugar, está pontuado aí, falta de organização financeira, certo? Nós temos hoje em dia, né, uma questão de desemprego, várias questões, né, rendas as mais variadas, e tudo bem se é só um arroz com frango, a gelatina, como a gente já comentou, mas eu achei muito interessante porque a Ana Ruth Cavaco, ela pontuou que nas nossas rendas mensais, a gente deveria separar um dinheirinho para ser intencional e receber pessoas na nossa casa, porque a gente recebe dinheiro, e vai só gastando, com sapato, com roupa, com aquilo, com saída, e come ali, come aqui. Quando vê, não tem mais dinheiro. Então, também, da gente ser intencional, separando alguma reserva com essa intencionalidade de receber pessoas em casa. Outro ponto que elas colocaram, a preguiça. Nem dá trabalho demais. Lavar a louça, organizar a sala, lavar a toalha, lavar a mesa e faz isso. E gasta mais energia, porque aí vai ter que lavar mais toalha, mais roupa de cama, que a máquina vai ser usada mais. A faxineira veio ontem, a casa está tão organizadinha e aí vai sujar tudo. Então, a preguiça, muitas vezes, pode ser. A Simone Quaresma, eu escutei uma palestra dela, e aí ela pontuou
que parece que todo domingo, acho que pelo que eu entendi, tem uma feijoada na casa dela. Ela é esposa de pastor e tem a feijoada famosa lá na igreja, na casa dela. Para fazer essa feijoada aos domingos, toda sexta ela tem que ir no mercado e comprar muita coisa, porque pelo que eu entendi é mais de 3 famílias que ela recebe lá todo domingo. E aí vai no mercado, sexta-feira, ela podia ficar na casa dela de boa, teve que ir no mercado. Sábado ela já faz a feijoada, certo? Ou ela já adianta algumas coisas, sei lá como que é. E aí no sábado ela disse que gasta 2 horas adiantando e preparando essa feijoada. No domingo o povo vai lá almoçar. Vamos lá, receber menino, parece que é uma igreja que tem muita criança e família e tal. E ela disse que o pessoal geralmente sai de lá umas 3 e pouco. Ela fica lavando louça de 3 até 4, 4 e meia. 5 horas tem o culto na igreja. Então ela só toma banho e vai. Pensa, a trabalheira, não era muito mais fácil? Ela nem mexia com feijoada. Mas ela comenta sobre frutos eternos que Deus tem produzido ali por meio dessa feijoada. Outra coisa, idolatria à rotina, né? Ah, não, eu gosto de dormir com a pia brilhando. Se eu chamar a gente para ir lá para casa hoje à noite, vai terminar a comida e eu ainda vou ter que lavar a louça. Não, eu prefiro dormir com a minha pia brilhando do que as louças ficarem sujas até outro dia. A rotina do sono dos meninos, não, misericórdia. A soneca da tarde de domingo, não. Se eu receber visita, vai que eles não gostam de tirar a soneca da tarde, fica aqui até tarde. Não. Então, essa questão da rotina também pode ser um obstáculo para a hospitalidade. E aí a Rosária falou que, então quer dizer que a gente não tem mais que ter rotina, não tem que, né, pensar em toda essa dinâmica da casa? Não. E elas são muito equilibradas sobre tudo isso, né? E ela pontuou, as minhas listas não são inflexíveis. Elas são cheias de graça, organizadas em torno das pessoas, das suas necessidades, suas dores especiais, das suas feridas profundas e seus segredos insuportáveis. Então, sim, temos que ter rotina, é uma bênção, mas pode não ser também quando a gente sonda as nossas motivações. E aí, continuando, mais uma frase. Se eu pudesse, eu li o capítulo aqui todinho para vocês, sentada na cadeira, porque é muito melhor ela falando. E ela diz assim, as condições ideais não podem servir de impeditivo para receber. Essa mulher, queridos, ela mora lá em Portugal, ela tem 4 filhos. E eles não têm 4 quartos em casa, né? Ou mais, eles têm o quarto do casal, dos meninos e das meninas, mas eles recebem muita gente, pessoas que ficam hospedadas lá por 3 semanas, né? E aí eles têm todo o esquema lá de ensinar os filhos a servirem, então tem vez que é os meninos que vão sair do quarto para a visita ficar lá, tem vez que é gente solteira, aí, por exemplo, fica dormindo lá na própria sala, outra vez eles saem do quarto de casal deles para colocar, e aí ela comentando, a Ana Ruth Cavaco, que os pais dela faziam isso, agora ela está passando isso para os filhos, e é o que a Eliane falou, ela veio de famílias hospitaleiras. Então pensem, quais memórias que os filhos, os netos, né? E o que a gente está moldando o pensamento deles sobre a hospitalidade. E aí ela comenta que tem fila de banheiro quando tem visita lá. Ela fica super, né? No começo ela ficava super sem graça. Hoje em dia ela entendeu que é muito maior do que isso a hospitalidade. E ela então aborda esse ponto sobre nós não pensarmos que hospitalidade é sobre condições ideais. E minha pergunta é, o quanto nós temos nos doado pelo outro? Como que a gente é conhecido dentro das nossas igrejas, na vizinhança, no trabalho? Lá atrás, Pitas, um microfone. Oi, bom dia. Eu nunca contei uma coisa para ninguém. Esse negócio de hospitalidade, por exemplo, eu gosto de receber. Meu marido também já é muito na dele, não gosta muito. E eu estava pensando que, por causa da aula, eu nunca comentei isso com ninguém, mas por causa da aula eu vou falar. Há uns 3 meses, assim, receber nossa família, nossos amigos é fácil. Mas há uns 3 meses, mais ou menos, eu contratei 2 diaristas de uma empresa e elas chegaram na minha casa para limpar e tal. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, vocês tomaram café? Aí uma delas falou assim, não. Eu falei, não, então eu vou arrumar um café para vocês. Aí uma falou assim, não, não precisa. Eu falei, não, vocês não tomaram café, então eu vou arrumar. No meu prédio tem uma padaria, desci, eu perguntei, o que vocês gostam? Aí ela falou assim, você está me perguntando o que eu quero? Eu falei, tô, porque eu não sei o que você gosta. Tem pão de queijo, outras coisas, o que você gosta?
Aí ela, não, pode ser só um pão de queijo. Aí fui lá, peguei pão de queijo. A minha casa tá uma bagunça, a mesa tá cheia de coisa que eu preciso tirar e organizar. Só afastei pro lado assim, coloquei o pratinho, a xícara, arrumei lá o café da manhã para elas. Uma já tinha começado, eu falei, não, vem aqui lanchar. Elas estranharam a minha atitude, porque elas falaram que tem casa que elas não podem tomar nem água. Aí eu falei, como assim, gente? A água é o básico. A água é o mínimo que a pessoa precisa, né? E ela, não, mas tem lugar que ela falou assim, nossa, eu não estou acreditando que você está fazendo isso. Eu falei, gente, mas por quê? Eu falei, assim, não era uma coisa estranha ou diferente para mim, mas para elas, assim, elas estavam estranhando eu ter feito isso por elas. E assim, quando elas falaram que não tinha casa, que não podia tomar nem água, eu falei, não. Eu falei, não entra na minha cabeça a pessoa ir trabalhar, limpar a sua casa e a pessoa não deixar você tomar um copo de água. Muito bom. E quando a gente parte do pressuposto que ela é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Beleza. Então, como começar, concluindo já a nossa aula? Como que eu começo tudo isso, se às vezes não é uma prática lá de dentro da nossa casa, né? Não espere oportunidades. Crie oportunidades. Ah, nunca ninguém nos chamou. Então comece, vê lá gente, eu estou sentando ali atrás agora, tanta família nova chegando. Ou famílias que já estão aqui há muito tempo, ou pessoas e que não têm vínculos, não têm laço. Comece a observar. Nossa, eu vou chamar aquela... Nossa, mas será que vai ter conversa? Será que vai ter assunto? Deus vai prover. E se não começar a encontrar, nunca vai ter mesmo. A gente precisa abrir, né, as portas e começar a criar vínculo. Por exemplo, Emília. Nunca vi a Emília aqui com as menininhas dela lindas. Nossa, linda, linda, linda. Até que um dia a gente marcou um parquinho. E fomos lá conversar. E daquele parquinho, hoje eu já perdi as contas de quantas vezes que eu fui na casa de Emília. Né? Clube. E aí começou. Mas foi um dia, num parquinho, num sol quente. Uma conversa meio assim. Amigas hoje em dia. E aí o Senhor vai nos dando essa graça. Mas que o Senhor nos dê pra gente não chegar aqui nessa igreja e sentar no banco, olhar a pregação, acabou. Pega a Bíblia, sai. Não, paremos de pensar em nós. Comece a olhar pro seu lado. Olha o banco da frente. Não é só... O povo da recepção que tem que ser acolhedor, deveria ser a igreja. Então, não espere oportunidades, crie oportunidades. E muitas vezes a gente fala, eu não faço nada na igreja. Para ser hospitaleiro, não precisa fazer parte como presidente, secretário, não precisa ser eleito. Precisa ser crente. Pronto. Faça disso um exercício regular e planejado. Tem que ter esforço, tem que ser intencional. Comece com pessoas que você tem familiaridade. Quando lá na nutrição, quando a gente vai tirar o açúcar de alguém, a gente pode começar devagarzinho, se é uma pessoa que tem muita dificuldade, né? Então, você coloca 2 colheres de açúcar no café, reduz. Essa semana reduz para 1,5. Passa 2 semanas. Tem gente que gosta de já ir, né? Tirar tudo de uma vez. É isso, é devagar. Mudança de hábito. E a gente tem que ter paciência, mas tem que começar. Comece com pessoas que têm familiaridade e expanda isso. Deixe que os hóspedes, né, as visitas, façam parte. Qual que é o problema de uma visita lavar a louça, se ela quiser? Né? Ou não, eu quero servir ao melhor, a gente tem lavadora de louça aqui, não precisa, tá tudo bem também, é sobre motivação, lembrem-se disso. Vamos fazer o junta-panelas, porque aí dá menos trabalho para o domingo, por exemplo, você não precisa faltar a escola dominical para ir lá cozinhar, vamos fazer um junta-panelas, deixar arrumar a mesa, e aí para a gente pensar, né, não, mas só serve do meu jeito, por exemplo, então você tem que dar conta de tudo, então vai ser trabalhoso, não vai ser... conseguir ser algo planejado, né? E cotidiano ali dentro da casa. Então, que a gente comece. E busque se interessar em conhecer aquela pessoa ou família, mergulhando no mundo dela. Então, não é só sobre oferecer a comida ou a cama, mas ser intencional, fazer perguntas, conhecer aquela família, criar laços e vínculos. E aí, que a gente já comentou ao longo da aula, mas transmitir esse hábito às próximas gerações. Eu achei muito legal, porque para eu dar essa aula, eu perguntei a algumas pessoas que eu já conhecia sobre hospitalidade, e aí a Cris me falou algo que eu achei maravilhoso. Ela disse que quando as visitas saem da casa dela, ela conversa com os filhos. E aí? O que a gente aprendeu com essa família? Então, sempre a gente tem algo a aprender com as nossas visitas também, e também ensinar
certo? E os nossos filhos vão aprendendo a servir o outro, né? A, mesmo cansado, servir. Ah, mas eu não estou com vontade, mãe. Problemas, não é sobre vontade, é sobre obediência. E aí nós vemos, então, sobre a gente transmitir isso, que seja um hábito normal e natural para os nossos filhos. E por fim, a nossa hospitalidade, ela é sombra do nosso Pai. Todo mundo, vamos ler esse texto de João? 1, 2, 3. Queridas, não estamos em casa ainda. A casa que nós estamos, nós somos meras mordomas, elas não são nossas. Mas Cristo está preparando lugar. Cristo está preparando a morada eterna para nós, se nós estamos escondidas em Cristo. E quando nós chegarmos nessa casa, o melhor anfitrião de todos os tempos estará lá para nos receber. Mas lá já não precisará mais ser hospital nem incubadora. Não haverá mais dor, não haverá mais pecado para ser confrontado e não haverá mais amadurecimento dos discípulos, porque os discípulos já estarão plenos e satisfeitos plenamente em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, quando a gente não estiver na nossa morada eterna, que nós possamos ver a nossa casa como uma forma da gente honrar e glorificar o nosso Deus. E para terminar, eu deixo as 3 referências maiores que eu usei, que foi esse livro, O Evangelho e as Chaves de Casa, que é da Rosária Butterfield. Esse Fonte para a Vida, uma irmã daqui da igreja que me abençoou, é um capítulo, capítulo 6, sobre hospitalidade, mas é o melhor capítulo que eu li sobre hospitalidade. E esse último, Pensamento Secreto de uma Convertida Improvável, não é sobre hospitalidade, mas é a biografia dessa Rosária. Ela conta todo o processo que essa família foi recebendo ela em casa e como que ela foi sendo constrangida pelo Evangelho. Para mim, é o melhor livro que eu já li até hoje. É esse amarelinho. É constrangedor, certo? Então, mais alguém tem alguma coisa para falar, para comentar, para acrescentar? Gabizinha. Estou visitando a classe hoje. Seja bem-vinda. Lá na Mocidade a gente tem falado muito sobre a convivência da gente com pessoas que muitas vezes não são cristãs, são homossexuais, são outras coisas qualquer por aí. E a gente tem falado lá que a gente tem que conviver com essas pessoas. A gente tem que ter amizades assim, porque a gente tem que pregar o evangelho para elas. E aí a pergunta, a conexão com a classe é: e quando a pessoa, se a pessoa é casada ou mora com outras pessoas da família e a pessoa não entende que você tem que receber aquela pessoa, tem que conversar com ela, tem que... Às vezes eu ouvi muitas coisas horrorosas, né? E aí a outra pessoa que mora na sua casa ou as outras pessoas não tem sabedoria para lidar com aquilo. Aí o que a gente faz? A gente para de receber, sai para receber em outro lugar ou conversar em outro lugar, vai na casa da pessoa, seria uma opção. Aí a conexão só com a classe de lá com aqui, a pergunta é essa. Legal. Eu acho que é pedir a Deus sabedoria mesmo, né? Acho que não tem uma regra, uma lei, mas talvez então tentar, o que eu tenho feito, né? Quando eu penso nisso, de colocar pregações ou estudar textos em casa sobre, tipo, por exemplo, a dificuldade da pessoa é cuidar de ver a pessoa lésbica daquele jeito, não sei, ou a família. Então, vamos trazer para os nossos momentos devocionais aqui, a pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Quais crenças aquela pessoa que eu moro junto está acreditando contrária, que tem feito ela receber mal, por exemplo, essa pessoa? Então, nos nossos momentos devocionais, porque eu tenho que cuidar dessa pessoa aqui também, porque ela não está glorificando a Deus, né? Então, nos momentos devocionais, no dia a dia, eu ajustaria as crenças dessa pessoa. Enquanto isso, eu talvez vou recebendo essa pessoa em outro lugar ou indo até a casa dela, né? Sendo hospitaleira de outras formas e vou amadurecendo a ideia aqui. E aí talvez eu comece depois chamando uma pessoa mais madura, por exemplo, espiritualmente. Aí depois eu chamo o mais difícil.
ser devagar também com o processo dessa outra pessoa. Enquanto essa pessoa está amadurecendo, eu vou encontrando essa outra em outros locais, talvez, não sei. Alguém mais que tem familiaridade de receber gente em casa sugeriria outra coisa? Tia Zípora. Gosto muito de falar, mas eu vou contar. É uma experiência de hospitalidade que mudou a nossa vida, a minha vida, da minha família. Nós moramos 9 anos na igreja do Guaraú e a gente fez algumas amizades que foram muito interessantes. E tem um casal que mora no Rio de Janeiro, que é muito nosso amigo. Nós conhecemos eles lá. Eles precisaram voltar para o Rio de Janeiro, porque ele é de Marinha. Eu chorei muito, porque era um casal assim, muito querido nosso. Eles passaram lá no Rio de Janeiro, acho que uns 5 anos, mais ou menos, e ele precisou voltar para Brasília. Só que quando ele voltou, não tinha casa da Marinha disponível. E ele perguntou se a gente podia hospedar ele por um tempo, enquanto saía uma casa. Eu disse, claro que pode. Nós morávamos aqui na 90. Ele passou uns 3 meses com a gente. A esposa dele lá no Rio de Janeiro e ele com a gente aqui. E eu ficava me perguntando assim, mas gente, por que ele escolheu a gente, se ele tem outros amigos, se não um amigo assim, de poder aquisitivo muito grande, e ele pediu abrigo para a gente, pediu hospedagem para a gente, uma família tão simplesinha, zeladores, nós. E esse casal hoje são amigos assim do nosso coração. Final do ano eles vieram, passaram 10 dias com a gente. E assim, é um privilégio para a gente. Às vezes a gente se acomoda por conta da preguiça, por conta da timidez mesmo, mas eu aprendi uma coisa com esse texto de que a gente, recebendo as pessoas, a gente pode estar hospedando anjos. E assim, eu sempre digo, a minha casa vai estar sempre à disposição, com toda a simplicidade que a gente tem. Não temos riqueza nenhuma, mas a nossa casa é uma extensão da casa do Senhor. É o lugar da gente receber as pessoas. Porque se eu não recebo as pessoas que estão aqui, que eu digo que eu amo, como que eu vou receber as outras pessoas? Como é que eu vou receber um vizinho que eu nem conheço, que não tenho intimidade com ele? Então, assim, eu estou contando essa história para dizer para vocês que não é, que é um privilégio para a gente, que Deus dá da gente dispor a casa da gente com a nossa simplicidade para receber as pessoas. Então, assim, quando você tiver oportunidade, receba. Tem um sofá bom e comida boa lá, viu, gente? Na casa de Zípora. Ó, a Líbina. Líbina, você fala e depois você ora. Eu só queria fazer uma associação aqui, que a gente, quando vê aquele versículo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, normalmente em conferência missionária e tal. E eu li esse livro da Rosária pelo título, O Evangelho às Chaves de Casa. E é muito interessante, porque ela mostra o tanto que você receber as pessoas em casa é pregar o evangelho. Então, às vezes, quando o pastor fala aqui, conferência menor, ele por todo mundo, pregar o evangelho, o pessoal, não, pastor, tipo, eu não tenho oratória, eu não tenho retórica, eu não sei pegar os 3 pontos, eu não sei falar isso. Minha irmã, abra as chaves, pega a chave da sua casa e abre. Isso é pregar o evangelho também. É lindo, esse livro é muito fantástico por conta disso. Mostra Cristo o tempo inteiro. Aqui, que também não é sobre famílias perfeitas, né? Então, também receber, talvez, essa pessoa em casa, e é sobre famílias perfeitas. Ser crente não é ser perfeito, né? Então, eu vou mostrar ali que minha família não é imperfeita. Às vezes, uma pessoa vai falar um negócio lá, ai, meu Deus, não é para ter falado aqui. Tá, é isso, são famílias perfeitas, entendeu? Mas eu também não parar de receber totalmente, porque a gente está amadurecendo. Né? Então, não sei quem que é esse caso, depois a gente marca um café para eu entender quem é a pessoa, assim, não quero saber o nome da pessoa, mas o contexto, porque é muito amplo, né? Tá. Já bateu o sinal, os dois, oi? Eu vou deixar a última fala e a Lib na hora para a gente terminar. Fui eu a premiada. Ana, ser hospitaleira é mais do que receber as pessoas em casa. Nós recebemos as bênçãos de Deus. A gente já recebeu muita gente em casa e a pessoa chegava e falava assim, andava pela casa da gente, falava assim, nossa, essa casa é abençoada. Eu falei, nossa, a gente mesmo, né, que está ali no dia a dia, a gente não percebe isso. Mas as pessoas de fora
que entram na nossa casa, que vão ser hospedadas ali, né? Nós vamos dar o alimento, a acolhida, elas falam. Então, isso é o melhor de tudo, de ser hospitaleira, né? Amém. Vamos orar. Deus querido, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de te conhecer, de servir, de participar do corpo de Cristo, de estarmos na tua casa no dia de hoje para estudar um assunto tão bom, tão propício que é a hospitalidade, Pai. Que o Senhor nos dê um coração hospitaleiro, que a gente quebre o nosso egoísmo, nossa avareza, nosso eu, e que a gente demonstre o amor de Cristo para as pessoas, aquelas que estão próximas, aquelas que estão distantes, aquelas que a gente nem conhece direito e moram ao nosso redor, que a gente possa demonstrar o amor de Cristo Jesus para essas famílias, as receberem, as amarem como o Senhor fez por nós, ó Pai. Muito obrigada, porque nós podemos conhecer o Teu Evangelho, que a gente queira ter o desejo de propagar o Teu Evangelho a toda criatura, recebendo bem aqueles que visitam a nossa casa, Pai. Abre o nosso coração e a nossa mente para Te servir com o nosso lar. Em nome de Jesus é que nós choramos agradecidos. Amém.